Bom, pessoal, vamos então para a segunda parte do exercício 3 de apoio da semana 4 de cálculo 1. Então, foi dada essa função aqui para relembrar. F de x é igual a x ao cubo menos 9x. E nós já vimos, foi pedido no item A, as raízes dessa função. E também determinar os intervalos onde tinha crescimento e decrescimento dessa função. E agora, no item C, que nós vamos começar agora, é para achar os pontos de máximo e de mínimo. Pontos de máximo e de mínimo. Bom, para achar os pontos de máximo e de mínimo, nós temos que derivar essa função aqui. Então, a f' de x, de 3x menos x ao cubo menos 9x, isso aqui vai ser 3x ao quadrado menos 9. Então, a derivada de 3x quadrado para 3x ao cubo é 3x quadrado, e a derivada de menos 9x é menos 9. E nós vamos ter que fazer o estudo da derivada, né? O estudo do... fizemos a derivada. Agora, para achar os pontos de máximo e de mínimo, nós temos que derivar novamente, fazer a derivada segunda. Então, a derivada de 3x quadrado é 6x. A derivada de menos 9 é 0. Então, a derivada deu 6x. Agora, nós vamos calcular os pontos de máximo e de mínimo substituindo lá na derivada segunda, que nós vimos o crescimento e decrescimento, nós lá vimos que achamos os pontos menos raiz de 3 e mais raiz de 3. Então, vamos achar a derivada segunda, então, de menos raiz de 3. Então, vai ficar 6. No lugar do x, nós vamos pôr menos raiz de 3. Então, na verdade, é menos 6 raiz de 3. Menos 6 raiz de 3. Na verdade, isso aqui é negativo, né? Isso aqui é menor que 0. Ora, se é negativo, se a derivada desse ponto deu negativo, então esse é um ponto de máximo. Vamos fazer a mesma coisa para o outro ponto que nós vimos lá no item B, quando nós achamos crescimento e decrescimento. Então, f duas linhas de raiz de 3. Então, vai ser o quê? 6. No lugar do x, vamos pôr raiz de 3. Então, esse 6 raiz de 3, essa derivada segunda, então, esse aqui é positivo. Ora, se é positivo, então é um ponto de mínimo. Beleza? Então, já respondemos, né? Qual é o ponto de máximo menos raiz de 3, ela vai ter um ponto de máximo. Lembra que nós estamos fazendo isso para, no final, dar um fechamento esboçando o gráfico dessa função. Tudo isso vai ser importante. Então, guarda
essa parte aí, né? Aí nós temos tá pedindo agora a concavidade. A concavidade dessa função, onde que vai estar para cima, onde que vai estar para baixo. E muita gente pensa que concavidade é só a função do segundo grau, a parábola, né? Mas toda função tem concavidade, senão ela é uma reta. Então, uma equação do primeiro grau, né? A função do primeiro grau, o gráfico é uma reta, então não tem concavidade, mas qualquer outra função vai ter concavidade. Então, vamos ver. Para estudar, saber, nós vamos ter que ver o sinal da derivada segunda. A derivada segunda, vamos fazer o estudo de sinais da derivada segunda. Então, a nossa derivada segunda, que está aqui em cima, vamos pôr ela aqui de volta. F duas linhas de x é 6x. Essa é a nossa derivada segunda. Então, a gente teria que fazer o estudo do sinal. Mas, então vai depender do x, certo? Onde o x for positivo, tá? Então, a derivada segunda vai ser positiva. Então, aqui nós podemos concluir que a concavidade está para cima, né? Já que é positivo. Para cima. Quando nessa função onde o x for negativo, lembre-se que a função, a derivada segunda é 6x. Então, quando esse x for negativo, a derivada segunda será negativa. Ora, nesse intervalo em que ela é negativa, a concavidade vai estar para baixo. Tudo bem? Então, já fizemos o estudo, né? Nós podemos até dar uma... Porque o item F pede para esboçar o gráfico. Então, vou fazer uma cirurgia aqui, vamos tentar deslizar aqui a minha lousa adaptada, né? Bom, então o F é o esboço do gráfico. Então nós temos aqui, vou tentar puxar aqui, ó, um plano cartesiano. Aqui está as abscissas, eixo X, as ordenadas, eixo Y. Tá, aqui está o zero. Então, o que nós conseguimos já? Lá no item A, do item A, nós temos as raízes. E quais são essas raízes que nós encontramos lá no item A? Estão lembrados? Então, nós encontramos, por ser uma equação do terceiro grau, nós já sabemos que tem 3 raízes. Então, nós achamos o menos 3, o 0 e o 3. Então, já podemos pôr no gráfico aqui, está o 0. Digamos que esse ponto aqui é o 3. E aqui o menos 3. Já sabemos que a função vai cortar o eixo do x nesses 3 pontos. Depois, no item B, nós estudamos onde que essa função é crescente e onde que ela é decrescente. Reveja aí os seus apontamentos. Nós vimos que ela vai ser crescente no intervalo que vem
de menos infinito até menos raiz de 3. E do intervalo raiz de 3, e do intervalo que vai de raiz de 3 até infinito. Tá? Então, um ponto que a gente precisa pôr no gráfico aqui, que é importante, é esse raiz de 3. Então, estou pegando a máquina aqui. Raiz de 3 dá 1,73, alguma coisa assim, 1,7. Então, aqui está 2, 1,5, né? Metade. Mais ou menos aqui, ó, que está raiz de 3 e menos raiz de 3. Então, nós sabemos que ela vai ser crescente, de menos raiz de 3 até mais raiz de 3, completando aqui, e decrescente no intervalo entre as raízes, né? Então, vai de menos raiz de 3 até raiz de 3. Nós encontramos também, acabamos de fazer agora, encontramos o ponto de máximo e de mínimo, né? Essas raízes de 3, e vimos que a concavidade para x negativo, de 0 para cá, a concavidade vai estar voltada para baixo, e para x positivo, a concavidade vai estar voltada para cima. Então, é mais ou menos assim, é como se aqui, ó, ela está subindo aqui, vai até esse ponto aqui, né, que é menos raiz de 3, aí ela desce, passa pelo 0, vem até esse ponto aqui, que é raiz de 3, e aí ela sobe. Então, tá meio... Mas deu para esboçar o gráfico, né? Então, ela vem, ela cruza menos raiz de 3, vai até um ponto de máximo, que é menos raiz de 3, desce aqui no 0, né? Aí passa a ser negativa, né? Vai até a raiz de 3. Raiz de 3 é um ponto de mínimo. E corta de novo aqui no 3 e sobe. Ok, pessoal? Espero que tenha entendido. Qualquer coisa, vamos discutir lá no nosso grupo.